Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, né? Em todas as circunstâncias, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Amados, nós temos hoje aqui um privilégio de apresentar um bebê para o Senhor. Amém? A Heleninha. Vou pedir para a Helena trazer o Antônio e a Lorena para a gente orar e apresentar essa criança a Deus. Amém? Para quem não sabe, nós, os cristãos, nós não batizamos crianças, né? Por que nós não batizamos as crianças? Porque elas não têm entendimento. Sobe aqui, faz favor. Elas não têm entendimento daquilo que elas estão passando. Então, a palavra de Deus nos orienta a nós apresentarmos os bebês ao Senhor, né? E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Amém? Vamos apresentar a Heleninha aqui. E para nós é um privilégio poder apresentá-la. Normalmente quando eu apresento o bebê, os pessoal já sabem, né? A gente ora pelas irmãs que querem ficar grávida. E aí hoje vai ser um mistério de fogo aqui nessa igreja. Ela concorda. Ela já. Então vamos. Você vai me dar seu bebê aqui, segura aqui, se você posso segurar ela. Tão cheira, né? Fica. Põe o microfone aqui para mim. Com licença. Faz Aqui pro outro lado. Você como assistente tá ruim, viu, Antônio? Glória a Jesus. Pode vir aqui tirar foto. Amém? Vamos agradecer a Deus. Tendo suas mãos para cá. Ó, depois você dá um cheirinho nela, viu? Que é aquele cheirinho bom demais. Queremos, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Helena. Sabemos, Pai, que tudo está debaixo do teu governo e da tua mão. Queremos te louvar, Senhor, pela vida dela, que ela cresça em força, vigor e saúde, que ela possa estar sempre firme diante do Senhor. Te apresentamos ela, Senhor, para que ela caminhe e segundo aquilo que os pais delas vão ensinar a ela, Senhor, o caminho da verdade, da justiça e do amor de Cristo Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Aplauda o Senhor bem baixinho. Aleluia. Antônio e Lorena, vocês se comprometem a ensinar o caminho do Senhor a essa criança. Sim? Amém. Glória a Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Tem umas irmãs que ficam meio bravas porque eu não estou orando, né, para os irmãos casar, né? E assim, eu tenho uma fama boa de pastor casamenteiro. Aqui eu já fiz acho que 12. Fique bem à vontade. Achei que você ia atender o apelo da criança aqui. Tem alguém no nosso meio que quer engravidar? Fica de pé. Tem mais alguém no nosso meio? Roberta. A Roberta. Eu vou falar para você, na ousadia do Senhor, Roberta, essa é a última vez que eu te vejo atendendo esse apelo. Amém? Mais alguém? Então, cola na cadeira aí, porque o anjo, quando ele passa, ele sai jogando semente para todo lado, né? Vai que esbarra em você aí. Amém? Amado Deus e eterno, Senhor, não existe graça maior que o Senhor concedeu aos homens, que é o poder de gerar. E isso foi entregue à mulher. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que essas irmãs que aqui estão, que elas possam gerar, Senhor, num tempo chamado de já. Eu peço, Pai, que o teu poder e o teu Espírito, Senhor, toque no ventre de cada uma delas. Nós declaramos
a madre aberta para a glória do teu nome. É em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Abraça aí o seu bebê. Aleluia. E eu prometo orar mais pelos irmãos. Casar. Casar. Nem que a gente tenha que fazer o evangelismo lá na faculdade de engenharia. Nós vamos lá para Deus salvar aquele bando de homens. E aí eles vêm para cá e vão casar com as irmãs. Os irmãos vão casar. E a gente sempre pregou muito para jovem, né? E aí quando a gente está num ambiente de jovem é mais fácil falar algumas coisas. E aí a gente sempre pregava lá e no final eu orava e falava assim, repreendia o espírito da calça frouxa, né? Porque tem uns irmãos que estão esperando não sei quem, né? Irmão, olha para o lado, né? Bora avançar. Olha para o lado, às vezes a resposta... Eu falei isso no Intimidade, lá no sul do estado. O único que creu em mim, naquela palavra, foi o mozinho. É verdade, irmãos, não é verdade? Eu vim de São Paulo pregar, me levaram 1000 quilômetros, né? Me judiaram. Chegamos lá, aquela loucura, aquele sol, foi bênção demais. Aí falei, olha, tua bênção, tal, lá no... Aí o mozinho, que era muito amigo da Mirna, ele literalmente olhou para o lado. E ele viu a Mirna. Aí ele falou assim, é você. Nem perguntou se ela queria ou não. Mas é assim que tem que ser, né? Já saiu bicando o balde. Você é minha. E a Mirna falou, eu não sou seu, não sou louca. Mas a Mirna, como ora pouco, o mozinho ora mais, ele levou ela com o tempo, né? E aí hoje está com o filhão nos braços, rindo para a parede, mozinho, feliz da vida. Quem te viu passar na prova, né, mozinho? É bênção, é muito bom fazer. Eu estou colhendo fruto disso. Ele já me levou para ir no... Como é que é o nome lá? Café Noir. Já me levou na fazendaria. Falei, rapaz, nada como profetizar a vida do irmão, né? Bênção. Glória a Jesus. Quem está aqui pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez? Glória. Vocês podem ficar de pé, por favor? Fica de pé rapidinho, só para a gente poder conhecer você. Amém. Que bom, viu? Que bom que vocês vieram. Para nós é um privilégio poder receber vocês. Viu? Que Deus abençoe você tremendamente, vocês. Que Deus possa falar com vocês nessa noite. Que vocês possam ser ministrados pela palavra de Deus. Que Deus encha o coração de vocês de alegria, de esperança e fé. Amém? Para que você saiba que você é bem-vindo, eu vou pedir para a igreja se levantar, cumprimentar seus irmãos, né? Dar um abraço no visitante, dizer para ele. Existe um clamor aí, né? Fica aí que vai esbarrar em você a benção. Isso aqui tava do lado. Hã? Isso aqui tava do lado, fica tudo. Tá certo. Venha. É meu. Põe na oferta lá. Amém. Deixa eu me controlar aqui no horário. Glória a Jesus, irmãos, amados. Nós estamos falando sobre esperança, né? Semana passada nós fizemos a primeira parte e hoje nós vamos falar aqui da segunda e última parte. É claro que toda palavra de Deus
ela é tão rica, que você pode, acho que passar anos falando sobre só um determinado assunto, só sobre uma linha de pensamento, né? Então é um assunto muito vasto, muito vasto, né? Nós vamos resumir aqui, quem sabe por um ano a gente volta a falar sobre isso, que eu acho que é bastante pertinente a gente falar sobre esperança, né? Estava vendo os irmãos cantarem agora aqui do Santo dos Santos. Nós tivemos 3 pregações esse ano, né? Sobre o santo lugar, e é muito bom mesmo. E eu sei que por ano que vem a gente faz, porque tem um grupo novo na igreja. É importante você conhecer um tabernáculo, como é, como não é, né? Os candelabros, enfim, o que significa, o que aquilo representa na sua vida, onde você está, enfim. Estava ouvindo os irmãos cantar e pensando nessas coisas, né? Importante a gente refletir. Eu sei que Deus quer cumprir algo aqui na sua vida, que Deus possa ministrar no seu coração, amém? Abra bem o seu entendimento, deixa o Espírito Santo de Deus falar na sua vida. Quem lembra o que é esperança? Ninguém lembra? Alguém arrisca? Ninguém arrisca? Vocês vieram no culto. Vamos lá. Esperança, felicidade antecipada de algo bom que está para acontecer em sua vida. Amém? Felicidade antecipada de algo bom que está para acontecer em sua vida. E aí nós falamos um pouquinho, né? Eu vou fazer um breve resumo aqui. Falamos de esperança no sentido de futuro, né? Pensando sempre lá à frente, no futuro, né? Falamos da esperança do inimigo, que a esperança dele é que você creia que aquilo que você tem hoje você vai ter para sempre, né? E aquilo que você tem de bom hoje, ele também faz você pensar que você não vai ter para sempre, né? Então ele lança 2 dúvidas sempre no seu coração. Às vezes a sua vida está tão bem e não é pecado, amém? Não é pecado, aliás, é bênção. Que você fica pensando, nossa, o negócio está tão bom que eu acho que eu não sou digno disso que está acontecendo na minha vida. Você é até suspeita, porque é muita bondade, é muita misericórdia, é muito favor de Deus, e você fica... Aí o inimigo vem e fala, olha, está tudo muito calmo para ser verdade. Aguenta bem aí que você vai ver, né? E às vezes as coisas estão tão ruins, tão difíceis, dias de luta, dias de guerra, dias de situações apertadas, de desafios, né? De suor, dias que você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Que o inimigo fala para você assim, olha, esses dias eles nunca mais vão acabar na sua vida. Então nós precisamos pensar, né? A respeito da nossa esperança, onde a gente está colocando. Então eu estava até marcando, eu escrevi aqui para recordar, né? Se você está esperando naquilo... nós abordamos, se a gente está esperando naquilo que a gente vê, a gente não está esperando, a gente está sofrendo, não é verdade? Porque se você espera por aquilo que você só contempla com os seus olhos, você não espera, você sofre, você sente a dor daquilo. E a esperança, ela está muito ligada à nossa fé, está muito ligada àquilo que nós não vemos, mas naquilo que cremos. Então dentro lá do livro de Hebreus 11, dentro do capítulo 11, versículo 1, lá dentro do versículo do que é a fé, está a nossa esperança. Então é importante eu e você entendermos que esperança está muito condicionado àquilo que nós não vemos, mas simplesmente nós esperamos, porque cremos nisso. Existem várias formas de você esperar. Ou você espera sofrendo, ou você espera esperando, né? Até me mandaram um videozinho sobre a esperança, eu nem sei quem foi, né? Eu acabei olhando rapidamente, não vi tudo, porque estava meio atribulado, mas eu quero ver o vídeo e de repente eu vou até compartilhar aí na minha linha de transmissão. A primeira coisa que a gente pensou também é que tudo pode ser mudado, não é verdade? E quando a gente fecha uma conclusão, presta atenção aqui, nunca feche uma conclusão a respeito das situações na sua vida, nem a respeito de ninguém, porque quando você fecha uma conclusão, você não dá abertura para mudança mais. Você não dá mais chance para alguma coisa ser transformada, para alguma coisa ser mudada na sua vida. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, as coisas podem mudar. As pessoas podem mudar. As causas podem mudar. As situações podem mudar. E em que tempo? Em que tempo? Em qualquer tempo. Em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora, Deus pode dar um trá
e tudo muda. Isso tem muito a ver com da forma como você caminha, da forma como você anda, da forma como você enxerga as coisas. Até dei um exemplo, né, do celular meu que tocava, e toda vez que ele tocava eu falava: a minha bênção chegou, né? A minha bênção chegou, a minha bênção chegou, a minha bênção chegou. Até que um dia, de fato, em 3 dias, posso ser bem exato para você, a minha bênção chegou. E era um bom telefonema, um telefonema de bênção, de resposta de Deus. Então a expectativa minha e sua, com as coisas que estão à nossa volta, tem que ser boa. Boa. Porque se você se deixar, você se contamina. E você fica cansado de ficar tentando, e aí você não vive mais o Evangelho. Porque, amado, esse ambiente aqui, a nossa vida com Cristo, ela nunca pode se tornar uma mesmice. Ela nunca pode se tornar uma mesma coisa. Você nunca pode vir para cá e sentar e falar: Deus não pode mais falar comigo, eu já cheguei, eu já alcancei, já passei, eu já lutei, eu já vibrei, eu já sofri, eu já ri, já chorei, né? E não há mais nada que Deus possa ministrar na minha vida. Se nós estamos pensando assim, se você está pensando assim, você está colocando Deus não no lugar dele, mas no pior dos lugares. Você está dizendo assim: não há mais poder em você que possa operar em mim. E às vezes a perspectiva de muitos homens olhar para Deus como se Deus não pudesse mexer na vida dele, ou como se a causa dele ou a situação dele fosse a mais difícil do mundo. E o segundo ponto que nós tratamos foi: não desista. Não desista. Não desista. Aqueles que vão ser lembrados serão lembrados porque não desistiram. Não é verdade? Não desistiram, as pessoas não desistem, né? Você vê nas Olimpíadas, né? Agora vai ter Olimpíadas aí tem aquela moça, daquela corrida, uma maratona, né? Que ela vem toda torta caminhando, ninguém esquece, ninguém sabe quem ganhou aquela prova. Eu não sei, eu só lembro dela. Não é verdade? Aí teve também um africano que ele foi competir, né? E no país dele não tinha nem com quem ele competir, né? Dos piores ele era o melhor. Todo mundo saiu nadando lá, que nem um doido na frente, e ele devagar atrás nadando. Ninguém lembra quem ganhou aquela prova. Todo mundo lembra do mico que ele passou e porque ele não desistiu. Então eu e você vamos alcançar o reino de Deus, as coisas celestiais, vamos ter situações em nossas vidas em que nós seremos lembrados porque nós não desistimos. Amém? Você está entendendo isso? No livro de Zacarias, no capítulo 9, nós encerramos falando do livro de Zacarias 9, do versículo 9 a 12. Coloca para mim, rapidinho. Zacarias 9, 9 a 12. A Bíblia diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Pode segurar aí só um minuto, só para eu dar um parecer do que Zacarias está falando aqui. É uma profecia a respeito da restauração do povo de Israel. Esses versículos que seguem aqui, cada um deles trata um momento daquilo que seria a vinda de Cristo. Então aqui Zacarias está profetizando a respeito da chegada do Senhor Jesus. Amém? Presta atenção. Versículo 10. E de Efraim destruirei os carros de Jerusalém, os cavalos e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz aos gentios, e aos domínios se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Ele está falando aqui de um desmantelamento dos inimigos. Ele está falando de destruição. Destruirei os seus inimigos, aniquilarei todos eles, de mar a mar. Segue no 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Em Zacarias 9:11 ele está lembrando da aliança que Deus tem com o povo. Mais precisamente a aliança que foi feita a Abraão lá atrás. Mais precisamente sobre essa aliança, uma aliança de promessa, de resposta de Deus. No 12.
Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também vos hoje anuncio que vos restaurarei em dobro. Então ele fala aqui, ó, retorna para o caminho que você estava, aqueles que estavam presos na esperança, porque hoje eu vos anuncio que eu trarei uma resposta dobrada na sua vida, na vida daquele povo. Deus estava justamente comunicando a eles, olha, esse é o processo, Cristo vai vir, eu vou desbaratear o inimigo, vou mostrar para você que eu tenho uma aliança com você, e no dia que você entender que você está preso a mim, esperando em mim, você vai ver que eu vou te restituir tudo aquilo dobrado. É o que esses versículos dizem. Isso já basta para a gente ir embora, só para a gente compreender a profundidade e um pouquinho daquilo que é a palavra de Deus. Então nós encerramos a nossa palavra aí no domingo passado, né? Com todos os detalhes, os testemunhos que nós falamos e tudo mais. E eu queria hoje tratar a esperança num aspecto de algo que nós precisamos agir, de ação, de prática. Como é? Como fazer? Né? Aonde estão os exemplos bíblicos que eu e você podemos olhar e ver que Deus trouxe resposta? Quais são os tipos de esperança, né? A palavra de Deus ela é tão tremenda que teve estudiosos que classificaram a esperança em 3 níveis, né? Em 3 formas. É claro que existem muitas outras formas, né? Mas as 2 primeiras estão no hebraico, a outra está no grego. Até marquei aqui como forma de entendimento para nós. Não cabe para o culto, né? Mas como forma de ensino, Gava, Yashal e Elpis. Bem interessante. 3 formas de esperar. 3 maneiras em que Deus tratou com o povo dele na questão esperança. Esperança, né? Gavá, olhar esperançosamente em uma única direção. Yashal, permanecer confiante. E Elpis, permanecer confiante numa promessa. Cada uma delas bem direcionada, né? E com determinados momentos da palavra de Deus, aonde os assuntos dizem respeito àquilo. E eu gostaria de tratar aqui nessa noite, que nós pudéssemos falar um pouquinho da prática, de como é, né? Você ficar esperando, e é tão difícil às vezes você virar uma chave na vida, é tão difícil às vezes você conseguir contemplar que Deus está movendo você, que você pode esperar coisas boas, e você está vivendo às vezes um momento tão difícil, e eu até queria desafiar você a pensar em algo para você impossível, que é difícil, para que você tratasse esse assunto hoje, porque o culto tivesse, a palavra ela pudesse ter alguma eficácia na sua vida real, que você saísse daqui assim, eu hoje tenho a minha esperança renovada nessa causa. Você pode pensar nisso? Você pode falar com Deus nesse momento? Para que isso possa causar um efeito na sua vida, para que isso possa produzir algo em você, para que isso possa trazer para você uma libertação, trazer para você uma direção, algumas coisas, né? E a gente fica pensando como ter esperança, né? Qual é a atitude madura que eu preciso ter? Porque não basta eu chegar para você aqui e falar, olha, tem esperança. Aliás, a esperança é a felicidade de algo bom que ainda vai acontecer na sua vida. Aí você fica meio bobo, né? Meio gospel, bobo, e sai andando pulando, na terça-feira você já miou o seu... palhaçada. Já está cansado, né? E nós precisamos descobrir aqui de uma forma bem madura, de um evangelho bem racional, uma coisa assim que eu possa falar, eu posso aplicar isso na minha vida porque isso tem fundamento. Eu posso pensar nessas coisas porque essas coisas vão levar a eu desenvolver uma alegria, a eu desenvolver uma atitude positiva. Aí por onde eu começo, o que eu faço, com quem eu falo, o que eu leio, o que eu digo, o que eu oro, o que eu penso. Por onde, pastor? Porque as expectativas humanas, elas estão tão reduzidas, a bem da verdade, irmão, as nossas expectativas estão tão resumidas em nosso mundo, que nós não conseguimos contemplar coisas grandiosas. Nós não conseguimos, nós somos muito limitados, mentalmente, emocionalmente, né? Basta alguém pisar no seu calo que você já fica limitado emocionalmente com aquela pessoa. Basta alguém fazer alguma coisa, basta uma situação acontecer, basta muito poucas coisas acontecerem que você já se limita, já se prende, já fica indignado, já fica chateado, já fica triste, já fica mal, né? A Bíblia diz assim lá no livro de Provérbios que a segunda parte do versículo, que a boa notícia fortalece os ossos. A boa notícia fortalece os ossos.
E por que não esperar uma boa notícia? Por que não aguardar ansiosamente o que Deus pode fazer? Por que não? Porque você não se acha digno de esperar uma resposta boa de Deus? Porque você é tão pecador que você não se sente no direito de ter uma família de novo? Que você se sente tão pecador que você não se sente no direito de ser levantado no seu trabalho, de ter a sua esperança renovada em Cristo? Nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos gastar energia nisso. Nós estamos encerrando um ano, e domingo que vem, não sei se vai ser eu que vou pregar, mas quem quer que seja, eu vou sugerir que a gente venha falar do Natal. Nós vamos falar de Cristo. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos gastar um pouquinho de tempo nessas coisas. Então você olhar para a sua vida, olhar tudo que está à sua volta e deixar Deus ministrar em você. Então por onde a gente começa? Como é que a gente faz? A palavra de Deus fala assim, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12 e 13. Põe só o 12 para mim. É muito interessante, né? Algumas palavras, algum tempo atrás eu estava pregando aqui e a gente falou do mandiopan, né? Quem lembra? Quem estava aqui na época do mandiopan? Os caras até conseguiram descobrir o mandiopan e colocaram, né? Que diz respeito a foco, né? Diz respeito a gente estar... E falei um pouquinho disso aqui na nossa reunião de liderança, aí uns 2, 3 meses atrás, né? Tudo que você foca, ele expande. Presta atenção aqui, irmão, deixa Deus falar com você. Porque é na simplicidade que você vai levar a sua resposta embora, tá? Quando você foca, tudo que você foca expande. Você entende isso? Tudo que você focaliza, tudo que você entrega a atenção, se expande. Fica mais rápido, mais fácil. É fácil hoje, para nós é muito fácil. Você senta na frente do teu computador e aí você abre lá, aba 1, Facebook, aba 2, YouTube, aba 3, o seu trabalho, aba 4, o Hotmail, né? Então você está lá, você está respondendo e-mail, mas de repente você percebe que alguém mandou alguma coisa no Facebook e marcou você. O que você faz? Você vai ver. E é na hora, né? E se a piada for boa, você tem que parar para poder responder, né? Então você foca. O que você está fazendo? Você está desfocando a sua vida. Você está colocando energia em tudo, num todo, e não está vivendo. Agora, se você focar em fazer uma única coisa, aquilo se expande. Então, quando eu vou preparar a palavra aqui, eu sempre fecho todas as abas, tal, fica lá o YouTube, porque normalmente eu fico ouvindo algum louvor, e eu entro nos Bíblias online. Vou pegando versão e mais versão, porque eu quero compreender o tamanho daquilo que Deus está querendo falar com a gente. Então é trabalhar focado. E o foco, ele expande. E muitos de nós colocamos foco no problema, não na solução. Porque é muito simples você sentar hoje e falar com pessoas, com situações, no meio corporativo. As pessoas vão falar dos problemas que elas estão vivendo. Tá, mas qual é a solução? Porque ideia boa, todo mundo tem, irmão. Não é verdade? Ideia boa, todo mundo tem. O problema tá, vamos trabalhar na solução? Você tem foco na solução? Você vai trabalhar em cima disso? Qual é a resposta de algo negativo que você está vivendo na sua vida, que você pode ver transformado ainda hoje? É colocar foco aonde? Foco na solução. Não foco no problema. Porque quanto mais foco você dá no problema, maior ele fica. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu era vendedor, e aí vira e mexe nos tempos difíceis, vinha tabela nova. Aquilo era um martírio para nós, né? O Jorginho sabe do que eu estou falando. Tabela nova, preço novo. Aí você ficava, tem que dar notícia para cliente grande, cliente que compra volume, e ele vai reclamar, ele vai justificar que não tem justificativo o aumento que você está dando, né? E foi uma escola isso para mim, porque eu precisei focar na solução, não focar naquilo que era problema.
Ou você foca a sua vida naquilo que é a resposta de Deus, ou você vai ficar no seu problema para o resto da vida, porque o seu problema sempre vai ser muito maior do que a solução que Deus pode trazer para você. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso aqui? O apóstolo Paulo fala umas coisas interessantes aqui no capítulo de Filipenses, que ele diz assim, presta atenção, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Segue. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Onde está o foco dele? Onde está o foco dele? O foco do apóstolo Paulo estava em Cristo. Coloca no 12, volta no 12. Ele diz assim, que não importa a situação que ele esteja, eu sei estar abatido. Então o fato de você estar abatido não é um problema. Ele diz também, eu também sei ter abundância, eu também sei estar na bênção. De toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, eu sei viver, tanto na fartura como na fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele fala assim, eu me relaciono bem com a vida. Eu me relaciono bem com as circunstâncias que me seguem, que estão à minha volta. Eu sei que se eu estou passando fome, isso não é a minha derrota. Eu sei que se eu estiver na abundância, isso também não é a minha derrota. E aí, ele fala no versículo 13, e é glorioso, né? E muitos usam isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romântico, bonito, mas, amado, presta atenção, quando você diz isso, você tem que saber que você está pronto para viver no pouco ou no muito, e que em tudo você está instruído. Qual era o foco desse homem? Era Cristo. O foco dele era um só. Ele tinha, a gente pode até chamar aqui, dar o nome de Elpis, né, que eu falei? Elpis, no grego, Elpis, que é a esperança numa promessa, numa única promessa, numa única resposta, num único lugar. Ele olhava e esperava em Cristo a vida dele. Então, irmão, partindo para a parte prática, se você colocar toda a sua fé, toda a sua esperança, tudo aquilo que te movimenta só no problema, você nunca vai conseguir agir de maneira contrária que você possa ver uma solução nas suas dificuldades e nas suas lutas. Saber esperar do jeito que Deus quer, é conhecer quem é Deus na sua vida. Porque se você tem dificuldade de conhecer a Deus, de saber quem Ele é, você não vai conseguir esperar do jeito certo. Você não espera, você espera lamentando. Você passa a vida murmurando, não aconteceu, né? Não deu, não foi, comigo não vai, comigo isso, comigo aquilo. É um muro de lamentações, não é um muro de vitória. É um muro de lamentações. E a nossa visão, a visão do cristão, né? A visão daquele que crê em Deus, né? E portanto nós somos até conhecidos como crentes, né? E isso pode valer para 1 milhão de coisas, mas a nossa visão tem que ser uma visão de quem espera algo da parte de Deus, que tem uma expectativa divina, de uma relação com Deus, que é sobrenatural, que não está preso à vida nossa aqui. Você está entendendo isso? A minha relação com Deus, ela não pode ser uma relação daquilo que eu vejo, mas daquilo que eu creio. Porque, amado, se eu for esperar em Deus por aquilo que eu vejo, muitas coisas não vão acontecer. A Mirna fala um negócio que eu estou adotando na minha vida: eu só me dou com doido. Vire para quem está do seu lado. Eu só me dou com doido. Ainda vão me dar uma bronca por causa dessas coisas. Paz, eu só me dou com doido. É verdade. Ela não está aqui hoje. Ela está lá com os adolescentes. Por quê, irmão?
Porque você precisa crer igual. Nós precisamos ter a mesma fé, a mesma ousadia, a mesma visão, o mesmo foco. Nós precisamos saber para onde a gente está indo, como igreja. Por isso que lá atrás tem ali os 4 pilares da igreja. Por isso que nós estamos falando aqui das festas das crianças. Porque nós vamos fazer essa festa, né? Com pouco ou com muito ou sem nada, ela vai acontecer. Vai acontecer, né? E para isso nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Não tem problema não. Nós vamos avançar. Avançar. E a palavra, ela só tem poder, ela só tem poder quando há caos. Eu vou traduzir isso para você. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim. Não, a terra não tinha nada, era sem forma, vazia. Não tinha nada. Era caos. O que Deus fez no caos? O que Deus fez quando Ele falou: eu vou criar um mundo, vou criar um espaço para o homem? Deus disse, a Bíblia diz assim que Ele falou, né? Ele verbalizou, como a Érica disse ali. Ele anunciou, Ele disse: haja luz, e houve luz. Amado, presta atenção, isso aqui é uma resposta tremenda de Deus. Porque quando você profetiza, nós vamos falar sobre isso, quando você fala contra aquilo que é caos, há poder sobre a sua palavra. Há poder de Deus quando você diz. Por isso que a gente fala, não fale bobagem, porque aquilo que você fala é aquilo que você vai viver. Não diga coisas que você vai se arrepender lá na frente, porque quando você diz, você está semeando, você está anunciando. Não diga, isso não dá, isso não presta, comigo isso, comigo aquilo. Não fale palavrão. Não fale, não anuncie, não amaldiçoe seu futuro. Deus verbalizou, Deus colocou energia no caos, no pânico. Não havia nada. Gênesis 1:1, coloca para mim aí, Gazi. Tu consegue colocar rapidinho? Gênesis 1:1. Eu não falei esse versículo, mas só para a gente poder entender o que estava acontecendo. Não havia nada. A terra era sem forma, vazia. E aí Deus começa um poder ali. Bora lá, rapidinho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bora. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segue. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Só até aí. A terra não tinha nada. Era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava. Pelo fato do Espírito de Deus pairar ali, não quer dizer que alguma coisa ia ser mudada. Quando houve mudança? Quando Ele disse: haja luz. Eu e você, para podermos viver um evangelho, para podermos viver uma vida com Cristo, e em Cristo, e para Ele, nós precisamos verbalizar a palavra de Deus. Nós precisamos dizer a palavra de Deus. E nós precisamos anunciar as coisas de Deus. Principalmente onde a gente não tem a mínima esperança, onde está morto, no caos, no vazio. É ali que você vai ser chamado a dizer algo. É ali que você vai ser desafiado. Agora nós esperamos muitas coisas de uma forma contrária. Nós esperamos tudo a terra cheia de luz, está lá o jardim, está Adão, está a Eva, está os frutos, está tudo pronto. Aí agora você quer profetizar alguma coisa que já existe. Nós esperamos as coisas estarem prontas para que a gente possa viver. E não funciona assim. Nós estamos lidando com um Deus de ação. Nós estamos lidando com um Deus de atitude. É necessário que eu e você venhamos a manifestar aquilo que Deus colocou em nós. Essa graça, essa unção, esse poder, essa autoridade. E você anuncia e espera.
Porque mesmo que você fale assim, não aconteceu, não aconteceu, irmão, você vai ter que pelejar mesmo, não tem jeito. Mas uma hora acontece. E aí você fala, puxa, tive uma experiência com Deus, e Deus fez isso na minha vida. Bobo, já era para ele ter feito isso antes. Se você tivesse colocado toda a sua esperança nele. Amém? Você está entendendo? Livro de Gênesis, capítulo 6, 8 e 9. A palavra de Deus fala de um homem. Alguém traz água aqui para mim? Eu estou num projeto, passei mal essa noite. Noite acordado, hospital. Cálculo renal, dor, choro. Aí liguei para o mozinho ambulância, me levou. Eu estou aqui. Tomei a boca hoje. Gênesis 6, versículo 8 e 9. A Bíblia fala de um homem chamado Noé. Seis, 8, filho. Capítulo 6. Você é rápido. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Amados, pode ir lá em Gênesis 8, no versículo 6. A Bíblia fala aqui, obrigado, brother. A Bíblia fala aqui de que Noé era um homem justo, um homem que era temente a Deus, um homem que andava com Deus. A Bíblia relata que Noé era uma pessoa que Deus olhou para ele e falou assim: vou poupar você e toda a sua família, e você vai construir para mim uma arca. A história diz que Noé passou, quanto tempo Noé passou construindo essa abençoada dessa arca? Não, 100 anos. 100 anos ele passou construindo a arca. Para pensar, irmão, Deus mandar você construir um negócio com aquela tecnologia que ele tinha lá, 100 anos construindo uma arca com um único projeto. Deus ia destruir a terra, ia salvar ele e a família. Imagina você passar 100 anos você falando sobre esse assunto. E diz os textos que o homem vivia muito, porque Deus criou o homem para viver muito. E os dias se tornando maus, os homens passaram a viver menos, e muito menos. Mas os grandes homens, os primeiros homens, viveram muitos e muitos anos. E por 100 anos Noé ficou construindo uma bendita de uma arca, que hoje é a historinha que a gente conhece desde criança, é a historinha que a gente vê, é a historinha que a gente contempla. Mas ele precisou confiar em Deus também. Esse foi o desafio de Noé. Ele teve o desafio do tempo na vida dele. Será que não houve dias em que ele falou: será? Será se, né? Como vocês falam aqui. Será se é? Será se vai mesmo? E é interessante a gente pensar no livro de Gênesis. Põe para mim, filho. Gênesis 8. Versículo 6. E diz assim, ó: e aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Bora. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até as águas se secaram sobre a terra. Bora. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Bora. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo na arca. Para pensar, irmão, você recebe uma palavra, ela se cumpre, a arca se fecha. E aí Deus, ele abre uma portilha, uma portinhola lá, solta um corvo. Depois ele solta uma pomba. E os bichos iam, como não encontravam onde pousar, voltava. Imagina se ele não teve que ter esperança. Se uma coisa na vida desse homem tinha que ser firme e forte, que era esperar.
confiantemente que uma hora Deus daria uma resposta para ele. Agora, qual é o grande segredo aqui da vida de Noé? Ele poderia ter feito o quê? Desistido, né? Ele desistiu? Não. Às vezes nós achamos que os grandes homens de Deus, eles são lembrados pelos grandes feitos, mas é pelos detalhes que você contempla e você vê, não, esse homem está fazendo diferente. Ele não desistiu, diz o texto lá, no 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. 11. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a face da terra. É até aí, né? Até o 11. Isso. E enfim a pomba volta com uma resposta para ele. Enfim, uma resposta da parte de Deus. E era uma pequena resposta, né? Era só uma folha. Mas era o suficiente para ele saber que Deus estava trazendo resposta para ele. Era o suficiente para ele reconhecer que havia esperança para aquele projeto que ele estava envolvido. E eu queria dizer para você, amado, se nós estamos envolvidos nesse projeto, Reino de Deus, nós estamos envolvidos nesse sonho, que é um sonho de Deus, que entregue nas nossas mãos, nós vamos colher a resposta da parte do Senhor. Nós vamos ver Deus trazendo solução. Nós vamos ver Deus trazendo respostas para nós. Nós vamos ver isso. Nós precisamos contemplar e ter a graça de Deus em nossos olhos para que você possa falar, vai valer a pena, né? Valeu a pena. O Livres tem um louvor muito bonito, né? Vai valer a pena. Que diz, vai valer a pena você pagar o preço, vai valer a pena você se sentir na pele a pegada desse vento, sentir na pele o desafio do tempo, porque todos nós somos desafiados no tempo, né? Mas se você não consegue ser desafiado no tempo, como é que você vai querer exercer alguma coisa? Presta atenção, amado, presta atenção, em algumas situações Cristo esperou 30 anos, não é verdade? Abraão teve uma promessa, ele já tinha 100 anos. Davi teve promessa, já não sei quantos anos para frente. Elias, Eliseu, todos os homens, grandes homens de Deus, tiveram que esperar um tempo. Tiveram que esperar, sentar e esperar uma resposta da parte de Deus. Passaram pelo teste do tempo, passaram pelo movimento. E em Eclesiastes isso fala de uma maneira muito genuína e muito transparente. Há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, de afastar de abraçar, há tempo para todas as coisas. Existe tempo. E o fator tempo é aquele que determina se você está realmente de fato ligado na videira, que é Cristo Jesus, ou você está ligado naquilo que é só a sua necessidade. Ou você está olhando para aquilo que está à sua volta e falando, a minha vida só depende disso, ou então você está pego. Nós não podemos olhar isso. Em Ezequiel 37, Gazi, coloca para mim lá. Os irmãos do louvor podem subir. Ezequiel 37, rapidinho. Esse é um texto muito poderoso da palavra de Deus. E a gente sabe... Essa parte da palavra de Deus, ela fala de Israel, que estava sobre o domínio da Babilônia. Jerusalém, derrotada, estava tudo destruído. Deus, presta atenção aqui, irmão. Deus queria colocar uma semente no coração do homem. Deus queria dizer uma coisa para ele. E para que isso acontecesse, ele usou uma figura. E ele trata ali com o profeta Ezequiel dessa maneira assim. Diz assim o texto, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, não, volta, segura no 3. Filho do homem, porventura viverão estes ossos?
E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Pode deixar aí, filho. Ó, presta atenção aqui. Deus pegou o profeta, levou ele para um lugar, só tinha ossos secos. A grande maioria conhece essa história. E ele faz o profeta contemplar. E ele faz uma pergunta. Eu creio que assim, eu sinto aqui no meu coração que essa é a mesma pergunta que Deus está falando com você hoje. Esses ossos, eles poderão viver? Eles podem viver? O que você está vendo hoje como desafio na sua vida, pode ter vida nisso? Porque era muito difícil para o homem conseguir contemplar aquilo. Era muito difícil para o homem conseguir ter a certeza de que Deus poderia fazer um milagre ali. Mas Deus leva o profeta e fala para ele: o que você acha disso aí? Eles podem viver, esses ossos? Na lógica não, né? São ossos, Senhor, estão mortos. Mas ele dá uma resposta para Deus: Senhor, ele não diz nem que sim, nem que não, né? Ele diz assim: tu o sabes. Porque ele tinha aqui no coração uma coisa que acho que eu e você podemos ter. Talvez talvez hoje você não consiga crer, nem que sim, nem que não. Mas de maneira mínima, baixa só um pouquinho. De maneira mínima, eu e você precisamos pelo menos colocar a nossa confiança no lugar certo. É preferível que a gente saia daqui dizendo assim: Senhor, tu sabes, eu não sei, mas eu sei que tu sabe. Mas se você quiser dar um passo além, já que a história já está contada e o final nosso é de sucesso, você pode falar para Deus hoje: Senhor, eu sei que tu pode. Eu sei que eu posso voltar a ter esperança. Eu sei que eu posso voltar a ter esperança naquilo que eu já não via mais como esperança. Porque eu creio naquilo que o Senhor pode fazer. Se nós estivermos nessa determinação, nós podemos viver um evangelho genuíno e pleno. E aí no versículo 4, ele vem construindo toda uma história. Aí Deus fala para ele. Deus poderia estar fazendo um milagre, né? Então vamos lá. Fica tranquilo, senta que eu vou agora dar o show. Não, Deus fala para ele assim: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem fala isso, irmão? É o profeta, irmão. Quem vai profetizar na sua vida? Quem vai profetizar na sua vida? Quem vai profetizar na sua vida? Responde aí. Você sabe? Quem vai profetizar na sua vida é você mesmo, irmão. Você mesmo vai dizer como é que vai ser. Você mesmo vai dizer. E aí você vai profetizar, não o que você acha que é bom para você. Você vai profetizar a palavra do Senhor. Senhor, eu quero ter uma família. Senhor, eu profetizo na minha vida um trabalho. E eu me alegro pelo trabalho que o Senhor está me dando. E eu te agradeço pelo filho que eu estou recebendo nos meus braços. Eu te agradeço pelo esposo que eu ainda não vejo, mas eu sei que eu vou ter. Eu te agradeço pela esposa. Eu te agradeço pelas viagens, pelo passeio. Eu te agradeço pelo lugar que o Senhor me colocou. Eu te agradeço pela família que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, pela igreja que eu tenho. Eu te agradeço até pelo pastor que eu tenho. É um desafio. Então, amado, segue no 5. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. E esse Ezequiel aqui, 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. 6. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Tudo isso aconteceu porque Ezequiel profetizou. Ele tinha esperança, né? Tem que ter muita esperança. Você olhar para uma coisa
e falar: está morto, não há mais o que fazer. E aí Deus fala para você: profetiza. Você acha que eu posso fazer isso aí? E eu queria que você hoje, nessa noite aqui, que você tirasse um momento para você renovar a sua esperança em algo que se foi. Mas algo que se foi mesmo. Um sentimento, uma emoção. Lá no livro de Salmos, Salmos 27, no versículo 13 e 14, o salmista, ele faz uma referência que ele dá uma definição a respeito daquilo que seria a vida dele, né? Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então o salmista, ele está falando de situações difíceis. Pode já pôr lá no Isaías 40. Isaías 40, 28. E ele fala. E ele, quando o Isaías ele está ali anunciando, ele está falando das coisas dele. Ele não está falando de outro. Ele falava para ele mesmo. E se lê os Salmos, ele diz assim: porque está abatida, ó minha alma. Ele está falando: eu sei que eu estou abatido. Espere em Deus. Profetizando para ele mesmo. Falando dele mesmo. Confia nele. Ainda se alegrará. Ainda verá. Ainda receberá na terra dos viventes tudo aquilo que Deus tem para te dar. Em Isaías 40 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. 29. Dá força a alcançar. Presta atenção aqui, irmão. A gente podia só ficar lendo, eu estou aqui de gaiato hoje. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmão, eu posso passar 3 horas falando, jamais vou superar isso aqui. Olha o que Deus faz. Olha o que uma promessa para você. Olha isso aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui. Sublinha aí na tua Bíblia. Imprime isso, enfia, cola na geladeira, põe lá no teu armário, põe na mesa lá do teu trabalho. Se você acha que você está cansado, que você acha que está abatido, que para você não dá mais, que a resposta não vem, segue no 30. Vai ficar melhor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Ou seja, pela sua própria força não haverá mais força nenhuma. Mas diz o texto lá no 31: mas os que esperam no Senhor, eita, que chega a me arrepiar, até o rim fica bom. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor, os que esperam, ainda que você possa ser moço, forte, hábil, rápido, nada disso interessa sem Cristo, nada disso interessa sem Deus. Se a sua esperança não estiver no lugar certo, de nada vale. Mas a Bíblia deixa clara isso para nós. Os que esperam no Senhor, amém, Range? Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão, não se fatigarão. Ou seja, irmão, você vai malhar, e no dia que você parar, você vai estar forte ainda. Forte, firme, convicto daquilo que você está trilhando. Aí você vai poder falar como o apóstolo Paulo fala: eu sei ter fome, eu sei ter necessidade, eu sei ter abundância. Aí sim você enche o peito para falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essa é a única esperança que eu e você temos nessa noite. Saber que a minha esperança, a sua esperança, ela parte de uma atitude nossa, de uma forma de enxergar aquilo que Deus está querendo fazer, de uma forma de você ver para onde Deus está nos levando. Deixa Deus ministrar no seu coração. Feche seus olhos.
neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem enxergar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem enxergar, Senhor, e curar. Aleluia. Senhor, nós queremos nos colocar na tua presença nesse momento, Pai. Quero colocar a vida dos meus irmãos. Queremos, Pai, pedir que a tua esperança, a esperança do jeito certo, da maneira correta, a esperança que produz mudança, a esperança que produz resposta, a esperança que produz transformação, nós possamos viver ainda nesses dias. Eu quero aqui, Pai, na ousadia, na mesma ousadia que Ezequiel teve de profetizar, eu quero profetizar no meio da igreja. Não porque eu estou recebendo revelações, não, mas é porque eu creio naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então, amado, eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo sobre o seu trabalho, eu profetizo sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos. Levanta a sua mãozinha, vai recebendo. Eu profetizo restauração, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo dias em que você vai se alegrar, e a alegria vai ser transbordante no seu rosto. Eu profetizo dias que você vai vir aqui e falar: eu preciso falar daquilo que Deus fez. Eu profetizo dias que você vai responder a Deus com a maior alegria, a maior rapidez, porque você vai reconhecer nele tudo aquilo que somente Ele pode fazer. Eu profetizo dias de bênção, dias de alegria, dias de força. Eu profetizo dias de paz. Eu profetizo dias de prosperidade. Eu profetizo dias em que você vai falar: hoje é dia de eu buscar mais fortemente ao Senhor. Eu profetizo dias em que você vai ter relacionamentos restaurados. Eu profetizo dias onde a família vai ser edificada por sua causa. Presta atenção, irmão. Presta atenção nisso aqui. Eu fui o primeiro a ser alcançado no Evangelho. A minha história vem lá do centro de Macumba. Não do Macumba, é o Mesa Branca, né? Mas desde criança, desde pequenininho, toda sexta-feira eu ia para o centro. E eu tinha lá meus santos de cabeça lá, que eu era devoto. E eu nunca podia imaginar que um dia alguém ia profetizar na minha vida. Falar assim: olha, um dia você vai ser um pastor. Aliás, isso é motivo de riso até hoje para os meus colegas.
Nós estudamos juntos a vida inteira. Eles esperavam de tudo, que eu fosse traficante, que eu fosse qualquer outra coisa, menos pastor. Mas eu profetizo que um dia você vai ser pastor. Muitos vão ser pastor aqui dentro, muitos. Eu profetizo que dentro da sua casa, quando você abrir a boca, as pessoas vão te ouvir. Você não, presta atenção, você não vai falar daquilo que você pensa ou acha. Você vai falar da palavra de Deus, da Bíblia. E quando a gente fala da Bíblia, a gente não precisa ficar se justificando, não. Ela mesma se advoga por si só. Então não precisa. Mas vai haver dias em que Deus vai levantar você com ousadia e com força e com fúria para que o reino dele seja estabelecido. Eu profetizo que aonde você estiver, onde você pisar a planta do seu pé, o Senhor entra com você. Na hora que você sai, o Senhor sai com você. Eu profetizo dias de libertação, de salvação, dias que você vai ser poupado de um acidente, que você vai ser poupado de perder alguma coisa, dias de cuidado, dias de mimo, dias que você vai falar, vale a pena servir a Deus, dias que você vai falar, eu não precisava de tanto, mas Deus me deu, dias em que você vai vibrar com o pouco e se alegrar um pouco pelo muito, dias que os seus valores vão se inverter, que pouco para você é muito, e muito para você é mais do que suficiente. Dias que você vai dar valor para aquilo que não tem nenhum valor, dias que você vai olhar para o pobre, dias que você vai olhar para o necessitado, e nesses dias Deus vai falar com você, dias em que Deus vai pegar você, vai levar você para ser usado dentro de um hospital, dias que você vai olhar para alguém e falar, ora para essa pessoa, você vai ficar temeroso. Vamos ver esses dias, irmão, eu passei muito desses dias, passando no corredor do hospital, alguém parado ali, Deus fala, volta e ora. Eu falei, eu não vou parar eu não vou, é mó chato, eu vou abordar o cara, ele vai me xingar, volta e ora. Posso orar por você? Posso, estava esperando alguém para orar. Eita, ai, ser Deus assim, né? Dias que você vai viver um milagre, dias que Deus vai usar você para que o outro receba uma resposta, e essa é a minha alegria hoje, é ver você recebendo resposta. Esse é o resultado do nosso trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te encha. Eu profetizo um melhor final do ano possível de todos os tempos na sua vida. Eu abençoo você, plenitude, sabe? Plenitude, sabe? Lá em cima, que Deus te encha, te dê graça, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar? Quebra tudo. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Adora Ele com força, com irmão. teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Lembra do lugar que você quer uma resposta. Com teu poder e tua Dá a sua esperança. graça, venha avivar. Exército
sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre os nossos corações, vem Senhor, sobre todas as nações, vem Senhor, sobre toda a terra, estende a tua glória. Ora vem Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aplaudam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Sente aí. Sente bem aí. Pedir para ninguém se distrair. Cadê a Núcia? A Núcia. Vem cá, mulher. O Mateus está aí também? Vem cá, Mateus. A Manu está lá, né? Nós estamos nos despedindo de mais uma família. Eita, povo que vai embora. Tem mais alguém que vai para algum outro estado aqui? Eu profetizo que você não vai mais. Pronto. A Núcia me pegou distraída. Amém? Nós vamos nos despedir da Núcia. Ela é uma irmã querida e amada, está conosco aqui já há algum tempo, né? Alguns anos, 5 anos, e hoje ela está indo embora mais precisamente na quarta-feira, né? Sexta-feira, Pará, né? Indo embora para o Pará, é uma terra fresca, vai pegar uma temperatura agradabilíssima, né? Vai ser 38 à noite. Tô brincando, mas não vai ser diferente, irmão. Vem cá, Manu. E nós gostaríamos de abençoar a vida dela. Eu sei que várias irmãs tiveram uma relação com a Núcia. Eu gostaria que essas irmãs pudessem vir aqui, para a gente poder abençoar a Núcia e profetizar sobre a vida dela, né? Algumas irmãs até do louvor, arranje, né? Vem, pode vir rapidamente. Diretamente, né? Nós estamos cedendo para o reino de Deus ganhar. O esposo dela já está lá. Vamos orar aqui, senão essa mulherada vai. A Lirian está perdendo a líder da pequena família dela. Vamos orar. Depois vocês abraçam. Está proibido o abraço. Já virou uma conversa, elas já estão conversando. É muito simples dominar as mulheres. Só que não, né? Estenda suas mãos para cá.
Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pela oportunidade que nós temos como igreja, Senhor, de poder abençoar a vida da Núcia, a vida do Mateus, a vida do Manu, Senhor, e do Miranda. Nós te agradecemos pela tua família. Nós sabemos que o Senhor está levando eles, Senhor, para um projeto que é seu, para uma resposta que é sua. E nós entendemos isso, Senhor, e cabe a nós termos a capacidade de liberá-los debaixo de uma bênção. E nós queremos profetizar que tudo vai correr bem para a glória do teu nome. Todas as incertezas e inseguranças e o novo, o frio na barriga vão passar, porque Deus trará um movimento da parte dele naquele lugar. Eu abençoo você, Núcia. Eu abençoo Mateus. Eu abençoo a Manuela. Que vocês possam ir em paz. Que tudo corra bem para a glória do teu nome. Que Deus te faça um instrumento lá, como fez de você aqui. Que Deus te use. Que haja graça de Deus sobre a sua vida. Que os desafios se tornem pequenos diante da grandeza do seu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém. Quem corre o risco de ficar com a gente é o Mateus, né? Depende, pelo menos por uns 3 meses. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. Domingo que vem, no último domingo antes do Natal, né? Quem vai estar aqui? Já tem vários buracos na igreja aí, né? Tá gente viajando já, alguns. Domingo que vem nós estamos aqui, firme e fortes. Vamos falar sobre o Natal. Amém? Alguém vai falar sobre o Natal. E orem por mim, viu? Eu passei um mau bocado essa madrugada. Minha esposa também. Eu voltei do hospital meia-noite. Quando era 6 da manhã eu estava indo com ela. Há uns apuros aí no físico. Mas Deus é bom, porque Deus está trazendo resposta. Amém? Vale a pena. Eu creio nisso. Dê a mão para quem está do seu lado. Eu prometo me empenhar mais para que haja mais casamentos em 2000. Sabia que ia haver um avivamento, ia acontecer um avivamento na igreja. Deixa eu falar uma coisa. Essa semana eu fui assistir o filme, né, o Quarto de Guerra, né? Eu fui com um grupo aí dos irmãos. Quem não foi ver ainda, vá assistir o filme. Já foi ver, Viviane? Já foi, Luciana? É muito bom o filme, viu? Eu recomendo que você vá assistir o filme. Muito bom, filme cristão, filme com uma mensagem poderosa, fala sobre oração, muito pertinente, muito oportuno para os nossos dias, e nós devemos orar. E sei que Deus vai falar com você lá. Amém? Como falou conosco. Glória a Jesus. Bênção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que nos trouxe aqui hoje para ministrar, falar. E nós saímos daqui, Pai, com uma esperança colocada no lugar certo, do jeito certo, esperança de dias melhores, dias que nós vamos ver a glória do Senhor, tanto no pessoal como no coletivo. Uma esperança, Senhor, que ela não vai se esmorecer por causa da dor, por causa do dia mau, por causa do choro. Uma esperança que ela vai se revigorar e vai ficar mais forte a cada dia, porque ela está sendo posta no Senhor. Então, amado, deixa isso bem aberto na sua mente. Deixa isso bem aberto na sua mente, porque Deus vai falar com você nessa questão, nessa causa.
E é importante que você profetize, que você anuncie, que você diga o que vai acontecer. Que você tenha uma atitude. Eu não sei o que falar, pastor. Então abra a palavra de Deus, profetiza a palavra de Deus. Ela vai ser o alimento para os dias na sua vida. Resposta de sabedoria para você. Amém? Que Deus te guarde, te livre de todo mal. Deus te conduza em paz para sua casa, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será por nós? Agindo Deus, quem será? Estou meio mal hoje, né? Fala aí. Agindo Deus, quem será? Amém. Deus abençoe. Vão em paz. Domingo que vem eu estou melhor. Meire.